Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade, tendo como base o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Neste momento, nós estamos estudando a influência moral do médium na sua mediunidade. O quanto os aspectos positivos e negativos influenciam na sua mediunidade. E dando seguimento ao vídeo passado, nós continuamos a partir deste ponto. Justo e mesmo necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução, consciente e definitiva, convertendo-se assim, com redução do tempo, em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Interessante essa parte, porque ele fala exatamente de como o médium precisa envolver-se afetivamente com a sua mediunidade. É preciso desenvolver a capacidade de ter amor pela sua mediunidade. Trabalhá-la com amor no coração, com o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, aliar estudo e trabalho. O médium não pode parar de estudar nunca. Ele tem que estudar a vida inteira. O médium nunca para de estudar, porque quando para de estudar, para também de evoluir. A mediunidade dá ao médium a capacidade de aliar conhecimento e experiência, mas uma experiência baseada no conhecimento. Muitas vezes os frequentadores de uma casa espírita têm uma ideia de que há ali um mentor mais importante. Por exemplo, qual o mentor mais importante do seu centro espírita? Vou ampliar mais ainda a questão. Qual o mentor mais importante do espiritismo? Alguém poderia dizer, é Emmanuel, é André Luiz, ou Bezerra de Menezes, ou outro qualquer, mas nós temos a coragem de informar que o mentor mais importante do Espiritismo é o livro, é o estudo, é o conhecimento, porque este conhecimento é que nos embasa, nos dá condição para o nosso crescimento moral, nos dá condição para a nossa evolução emocional, equilibrando nossas vidas e, consequentemente, dando-nos condições de ter uma mediunidade equilibrada. E ele continua, esclarecem os instrutores espirituais que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então precisamos esclarecer que a mediunidade ela é uma condição física. A mediunidade só existe porque existe no nosso cérebro a glândula epífise e devido a uma formação especial dela, ela tem a condição de trazer ao mundo os médiuns. Essas pessoas que têm uma especialidade de captar vibrações do plano espiritual e traduzir estas vibrações nos diversos contextos da mediunidade. Porém, o gerenciamento, a forma como a mediunidade vai estar atuando em minha vida, depende exclusivamente de nossa condição mental. É através de nossas vibrações mentais que a mediunidade atua em nós, conectando-se conosco através dessa antena para o plano espiritual, que é a glândula epífise. Consequentemente, a mediunidade existe na humanidade desde que existem seres humanos na Terra, o que demanda milhares e milhares de anos. Porém, a forma como cada um lida com a mediunidade, isto depende da condição mental de cada um. A mediunidade pode ser para um uma terrível provação, para outros uma expiação indomável.
um motivo de sofrimentos terríveis, e para outros uma ferramenta de trabalho, conduzindo cada um à sua própria evolução espiritual. E ele continua: assimilando a natureza dos nossos pensamentos, o tipo das nossas aspirações e o nosso sistema de vida a se expressarem através de atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinarão sem dúvida a qualidade dos espíritos que, pela lei das afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e especialmente nas práticas mediúnicas. Entendeu que a mediunidade, ela é uma condição física e é humano, mas a forma como nós lidamos com a mediunidade, isto depende de nossa condição mental. Várias religiões lidam com a mediunidade, algumas sem nem saber que aquelas práticas que eles utilizam dizem respeito à mediunidade. Evangélicos que dizem estar entrando em contato com o Espírito Santo, católicos na prática da carismática, quando também dizem estar entrando em contato com o Espírito Santo, tudo isso diz respeito à mediunidade. A mediunidade está na base dos mais complexos casos de obsessão espiritual. A mediunidade está na base de diversas doenças mentais, transtornos diversos da mente, tendo como base a mediunidade. Mas ela também está presente nas magníficas obras psicografadas, no trabalho grandioso dos médiuns psicofônicos, intensivamente trabalhando para a libertação de espíritos sofredores. A mediunidade está na psicografia das cartas que recebemos de nossos parentes que já foram para o plano espiritual, nas mensagens magníficas que traduzem para nós a continuidade da vida. Tudo isso está na mediunidade. Mas por que para um ela é um grande sofrimento e para outro é uma libertação, é algo que transforma? Qual a diferença? Está exatamente nas forças kármicas resultantes de atos bons ou de atos maus. Está também nas relações de ódios terríveis que vêm para as nossas vidas desde muitas vidas passadas, que vem também nos grandiosos planos de evolução espiritual, onde as pessoas recebem mandatos mediúnicos, oportunidades de permanecer em contato com os espíritos elevados, trazendo benefício para elas próprias e para tantas pessoas que se beneficiam das atividades mediúnicas, sejam elas quais forem. É por essa razão que as nossas aspirações, nossos desejos, o nosso sistema de vida que se expressam através de atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinam sem dúvida a qualidade dos espíritos que, pela lei das afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas. Ou seja, um médium desequilibrado, com a mente em desalinho, voltado para práticas mentais desequilibradas, ele atrai espíritos desequilibrados que trazem grandes perturbações. Médiuns trabalhadores estudiosos que trabalham por amor, estes, por outro lado, se vinculam a espíritos trabalhadores benéficos que trazem grandes benefícios para a vida mental do médium e para as pessoas que recebem assistência através daquela mediunidade. Ou seja, a qualidade de nosso mundo interior atrai a qualidade dos espíritos que vão se comunicar através de cada médium. Daí a importância do desenvolvimento moral do médium, do crescimento mental, da maturidade emocional, para que o médium tenha um equilíbrio interior e, através deste equilíbrio interior, ele possa, então, trabalhar a sua mediunidade, que será, então, objeto de ação dos espíritos elevados e não apenas de espíritos obsessores. Ele continua: não podemos, por enquanto, é verdade, desejar uma comunidade realmente cristã, onde todos se entendem, pensem no bem, pelo bem vivam e pelo bem realizem,
Não há possibilidade de se esperar perfeição em nenhum grupo mediúnico, porque simplesmente nós não estamos preparados para a perfeição. Então todo centro espírita é um local importantíssimo de trabalho, até mesmo por ser um portal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas os trabalhadores dessa casa espírita serão apenas seres humanos, igual a qualquer outro ser humano, portando suas virtudes e também seus defeitos, cabendo a cada um de nós trabalhar com tolerância, compreensão, bondade, para que haja o equilíbrio, para que nossos objetivos maiores sejam mais importantes do que os desequilíbrios decorrentes do comportamento de seres humanos que se atritam, que não se adequam a um comportamento elevado. Então tudo isso diz respeito a qualquer família. Em qualquer família existe paz, mas também existe atrito. Em qualquer família existem bons comportamentos, mas também existem maus comportamentos. E uma comunidade mediúnica nada mais é do que uma família, num outro nível. Não são laços consanguíneos, mas são laços de afetos, pessoas que se atraíram por uma motivação relacionada ao conteúdo mediúnico. E ele continua: seria extemporaneamente a era do Espírito, realização que pertencerá aos milênios futuros, quando tivermos a presença do Cristo de Deus no próprio coração, convertido em templo divino, em condições, por conseguinte, de repetirmos leal e sinceramente com o grande bandeirante do Evangelho: já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. Estas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então você observa que querer avançar no tempo, fazer agora algo que ainda não temos condições para fazer, seria tentar avançar as etapas que só o tempo vai permitir que nós venhamos a conquistar os valores mais elevados de nossa espiritualidade, para que nos tornemos aqueles reais trabalhadores fiéis. Por enquanto, nós vamos trabalhando junto com nossos defeitos, superando lentamente um aqui, outro ali, a cada dia buscando ser uma pessoa melhor, mas par a par, caminhando com nossos defeitos. Não há como cobrar virtudes de santidade para nós que ainda estamos nos primeiros degraus da evolução. E a nossa mediunidade vai ser desse jeito. Ela vai ter uma mistura de coisas boas, de equilíbrio em nossa vida, mas também nossos desalentos, nossas tristezas, nossas angústias, nossos momentos de desequilíbrio também irão refletir na nossa mediunidade. E não tem como avançar etapas. É preciso ter paciência com os médiums. É preciso ter paciência comigo, eu que sou médium. É preciso que eu ame a minha mediunidade como uma ferramenta de trabalho, avançando passo a passo. E ele continua: todavia, se é impossível por agora a cristianização coletiva da humanidade, do nosso pequenino orbe, Jesus continua falando ao nosso coração em silêncio, desde o suave episódio da manjedoura, quando Jesus nasceu lá, junto com os animais, naquela estrebaria, quando acendeu nas palhas do estábulo de Belém a luz da humana redenção. Então essa condição humana de Jesus nos traz uma capacidade de desenvolver o nosso conteúdo mediúnico, tendo paciência conosco, com carinho, com amor, estudando sempre. Jamais o médium deve se acomodar em não estudar. Ele deve ser um instrumento de trabalho e conhecimento permanente. Cada um de nós terá de construir a própria edificação. Esta transição inevitável da era da matéria para a era do espírito pode começar a ser efetivada humildemente, silenciosamente, perseverantemente no mundo interior de cada um de nós. Olha a importância disso. Nós queremos que a humanidade evolua.
Não existe evolução coletiva. A evolução é individual, sou eu que evoluo. Se ao invés de eu me preocupar tanto com as atitudes dos outros, eu buscasse no silêncio do meu coração, no escondido de minha alma, exatamente isso que ele está dizendo, implantar a era do Espírito dentro do meu coração, humildemente, silenciosamente, perseverantemente, no meu mundo interior, eu estarei com uma contribuição muito importante para o mundo à minha volta e também para a minha mediunidade, que precisa estar em sintonia com os espíritos elevados. Não há como sintonizar com espíritos elevados se minha mente não buscar esta elevação. Você não precisa ser o espírito evoluído. É necessário que você busque o desenvolvimento da sua própria evolução. Não é ser, é buscar, é ir atrás, é correr para alcançar esta espiritualidade. É isto que se espera de um médium, única e exclusivamente isto. E ele continua: comecemos desde já o processo de autotransformação. Eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar as outras pessoas. Eu não tenho controle algum do que acontece fora de mim. Eu só tenho controle sobre aquilo que diz respeito a mim mesmo. Eu só posso tentar controlar o meu conteúdo mental. Eu posso me transformar numa pessoa melhor, mas eu não tenho como transformar os outros em pessoas melhores. Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada ser e o ser espiritual permanecerá enquanto ele desejar, onde ele estiver. O crescimento espiritual, ele é esperado pela providência divina para que a pessoa decida o seu próprio crescimento moral. Eu não posso evoluir os outros, mas eu posso focar a minha evolução em mim mesmo, me transformando em uma pessoa melhor. Por isso ele diz: comecemos desde já o processo de autotransformação. Esse processo renovativo se verificará indubitavelmente na base da troca ou substituição de sentimentos. Eu preciso aprender a substituir sentimentos, a trocar aquilo que é ruim dentro de mim naquilo que é bom. Eu preciso aprender a trocar o ódio pelo amor, o sentimento negativo da inveja, que faz com que uma pessoa fique infeliz quando o outro está feliz. Eu preciso aprender a ficar feliz com o sucesso dos outros, para que afaste o sentimento da inveja. Eu preciso aprender a ajudar as outras pessoas, a ter paciência, a ter abnegação, bondade, fé, equilíbrio. Eu preciso aprender a substituir os meus pensamentos ruins em pensamentos bons, os meus pensamentos que desequilibram em pensamentos que me equilibram, porque nós sabemos que pensamentos trabalhados na imaginação de uma pessoa se transformam em terríveis situações de desequilíbrio emocional. Então eu preciso aprender a focar nessa conquista de evolução dos meus pensamentos, trocando pensamentos ruins por pensamentos bons, porque assim eu vou conseguir conquistar a maturidade emocional que me equilibra, que me fortalece diante dos desafios da vida. E ele diz: modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Temos que deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram os corações, como abandonamos a roupa velha ou calçado imprestável, que não mais satisfazem os imperativos da decência e da higiene. Nossos maus comportamentos, a maledicência, a maldade, tudo isso são como vestimentas velhas que precisam ser abandonadas, jogadas num canto como imprestáveis, para que possamos então aprender a colocar uma roupa nova,
um novo comportamento, um comportamento evoluído, não mais agindo como seres degradados, como almas degradadas, como almas decaídas, constantemente voltados para o ódio, para a malignidade, para o mau comportamento, porque isso nos conduz a uma decadência espiritual. E todo este conteúdo, quando vivenciado pelo médium, acaba por trazer a ele um transtorno terrível. Ele se transforma neste ser constantemente atacado por espíritos obsessores que perturbam a vida do médium, não dão sossego, não dão paz para ele. Por isso a importância de nós estudarmos e evoluirmos, construirmos o nosso mundo mental, sempre, sem tréguas. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, na próxima terça-feira estaremos dando continuidade a esse estudo e você pode pegar este estudo, ver mais de uma vez esse vídeo, né? Ouvir estes conhecimentos, sintetizando estes conhecimentos e perguntando. Pode perguntar aí nos comentários que nós vamos responder os seus questionamentos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.